6h21. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de segunda-feira. E preste atenção nessa história aqui, olha. Vários estudantes passaram mal durante um arraial em uma escola pública aqui de Manaus. A suspeita é que eles ingeriram bebidas alcoólicas de forma descontrolada. O Fred Rocha está ao vivo e tem mais informações. Olá, Fred, muito bom dia para você. Conta pra gente onde foi esse caso. O diretor da escola, inclusive, foi afastado por permitir que essa festa acontecesse, né? Isso, Adriane. Muito bom dia a você, bom dia a todos. A escola é GM3 José Oliveira de Souza. Fica aqui na Beira Rio, no bairro Coroado, na zona leste da cidade. A festa aconteceu na última sexta-feira. Foi um arraial e, segundo uma testemunha, os estudantes estavam ingerindo bebida alcoólica livremente dentro da unidade educacional. O detalhe, a bebida estava sendo comercializada pela própria escola. Esta testemunha disse que avistou um estudante saindo dentro de um banheiro e que ele estava aparentemente bêbado. E depois encontrou outros jogados aqui na frente da escola estadual e muitos pareciam estarem como alcoólicos, já que vários alunos entre 12 e 13 anos não estavam com os pais aqui presentes. Preocupada, essa testemunha decidiu acionar os policiais militares para que levassem os estudantes para o SPA aqui do Coroado. Por conta dessa situação, como você já adiantou, o gestor da unidade educacional foi afastado preventivamente. A Secretaria de Estado de Educação disse que instaurou um procedimento para apurar o que aconteceu. O presidente da União de Estudantes Secundaristas do Amazonas diz que vai pedir providências e vai acionar a Promotoria de Infância e Juventude. Adriane. É uma situação muito grave, né? A gente levar em consideração que é uma escola pública, o consumo de bebidas alcoólicas só é permitido para maiores de 18 anos e numa escola pública sequer deveria estar sendo vendido, uma escola que atende essa faixa etária de alunos, né? Foi preciso que a polícia aparecesse, mesmo com o afastamento agora do diretor da unidade, né, que teria permitido que essa festa acontecesse, é preciso várias outras questões serem resolvidas, né? Porque foi para fazer uma festa, as coisas não aparecem do nada, é toda uma organização, é feita provavelmente uma comissão para organizar essa festa, é levado todo o consumo, o que vai ser consumido, tanto de comida quanto de bebida, então dá para ver que está chegando, né? Não é uma coisa que você vai colocar escondido dentro da unidade. E nas imagens que a gente viu ainda há pouco, tem lá o menu, né? Tudo que esteve disponível nessa festa e nessa própria listagem aparece também a bebida alcoólica sendo comercializada, o preço dessa bebida alcoólica. Então, era algo muito evidente. E, independentemente dos alunos que estavam desassistidos, estavam ali sem os seus pais, os demais que estavam, né, o pai devia ter feito um alerta para que isso acontecesse. Olha, tem o preço da catuaba, tem o preço da cerveja, enfim, é algo que de forma alguma deveria estar acontecendo dentro de uma escola, independentemente do motivo que tenha levado que esse arraial acontecesse. Foi preciso que houvesse uma denúncia, não foi ninguém da unidade de ensino, não foi ninguém da escola que chegou e falou assim, ei, isso aqui não pode. Ou então, se vocês não pararem com isso, vou chamar a polícia, conselho tutelar. Foi preciso que um responsável por um dos alunos que estava por lá tivesse essa preocupação e acionasse a polícia. Imagina só, devolver essas crianças aí para os pais embriagados, porque a condição que a gente vê nessas imagens é de total embriaguez, né? Os alunos passando mal, os alunos dormindo no chão, jogados. É uma situação bem grave que precisa de uma atenção bem grande do poder público, né, Fred? Com certeza. E vale ressaltar que essa mesma testemunha disse que em arraiais de anos anteriores, a comercialização de bebida alcoólica aqui era algo comum, mas que ela via apenas a cerveja sendo vendida para os pais dos estudantes, que esta foi a primeira vez que viu a comercialização livremente para os adolescentes, que, como eu disse anteriormente, eles têm entre 12 e 13 anos, são bem jovens mesmo. A gente sabe que muitas pessoas hoje começam a beber mais cedo. Enfim, é uma questão mesmo da comercialização, do comércio que se tem, a facilidade de encontrar nas esquinas dos bairros, mas dentro de uma unidade educacional é sempre algo mais sério, que por isso que a Secretaria precisa
urgentemente descobrir o que foi que aconteceu e por que esta venda foi permitida. E como eu também informei, a UESA vai pedir que a Promotoria de Infância e Juventude também tome providências para que situações como essa não se repitam aqui na cidade. Até porque a comercialização de bebida alcoólica para menor de idade é crime. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E uma nova portaria nacional, regida pelo Ministério Público do Trabalho, garante oficializar os acordos feitos entre donos de salões de beleza e os profissionais que prestam serviço nesses locais. A partir de agora, o estabelecimento que não apresentar um contrato de parceria para justificar a presença de um prestador de serviço terá que comprovar que esse profissional é empregado com carteira de trabalho assinada. Daniele conta que durante muitos anos trabalhou em salão de beleza de grande porte. Mas devido à falta de organização de muitos, na hora do pagamento, a profissional se sentia lesada. Nesse ramo, assim, a gente sempre precisa de um respaldo, né? Em relação a tudo. Porque muitas vezes, olha, eu trabalhei em salões que eu achava, na minha concepção, que nós também teríamos que ter, digamos, um líder que pudesse fechar caixa ou coisas parecidas. Mas isso não existia. Então, com o tempo, aquilo foi me incomodando. Muito trabalho e pouco lucro fez com que Daniele tomasse coragem para abrir um negócio próprio. Resolvi tentar caminhar, né? E hoje eu estou aqui, já estou com 4 anos, com o meu estabelecimento. Penso muito em colocar ajudantes, porque realmente eu abri em relação a isso, para me atender as minhas clientes que foram, assim, conquistadas através do tempo, né? E hoje eu estou aqui. As relações trabalhistas entre profissionais e proprietários de salões de beleza ganharam regras mais claras. E a partir de agora, o contrato de parceria precisa ser homologado pela Superintendência Regional do Trabalho ou pelo sindicato da categoria perante 2 testemunhas. Para o profissional que realiza o serviço de forma autônoma, será exigido o contrato de parceria. E esse documento deve deixar claro o percentual que será dividido entre os parceiros. A portaria redigida pelo Ministério do Trabalho visa dar segurança jurídica, legalizar a situação dos estabelecimentos comerciais ligados à beleza, os chamados salões, né? No sentido de que se flexibiliza agora a relação entre o proprietário do estabelecimento e o profissional. Eles podem, entre eles, ajustar um contrato, né, devidamente legalizado, com presença de 2 testemunhas, em que eles estabelecem as condições do trabalho. Né? O proprietário estabelece o percentual do serviço que ficará com ele, porque ele é dono do estabelecimento, né? E o parceiro profissional, né? E ele estabelece qual é o valor do serviço que ele vai prestar. O contrato de parceria não é obrigatório, mas não havendo documento homologado que comprove o vínculo entre o dono do estabelecimento e o prestador de serviço, o local será multado pela Superintendência Regional do Trabalho. E a multa vai de um salário mínimo a R$5.000 por cada ato de infração. O salão que não se adequar, porque não é obrigatório, né? Que ele queira continuar a sua atividade normal, comercial normal, ele passa a ser o empregador. Então, todo profissional que trabalhar naquele salão, ele é um empregado, para todos os efeitos, para o Ministério do Trabalho, um empregado do salão. E para tal, como todo empregado, tem que ter a legislação trabalhista cumprida. Carteira de trabalho assinada, INSS recolhido, fundo de garantia depositado, 13º, férias, tudo aquilo que é direito do trabalhador tem que ser cumprido pelo patrão, pelo proprietário. O objetivo principal da nova portaria é garantir segurança jurídica não só para os profissionais, mas também para os donos de salões de beleza. A Daniele, agora na condição de proprietária, aprovou a regulamentação. Isso é muito bacana, o que estão fazendo agora. Eu acho muito legal, que é um respaldo tanto para a gente como proprietário do estabelecimento, quanto para o colaborador, o profissional, né? E um evento reuniu aqui em Manaus importantes nomes do judiciário e palestrantes internacionais. O objetivo do Simpósio Internacional de Diversidade, Políticas e Ambientais era discutir temas como direito eleitoral, educação e crimes contra o meio ambiente.
Progresso, preservação e política. Nunca esses temas tão importantes estiveram tão interligados. No campo eleitoral, por exemplo, o formato brasileiro chama a atenção do mundo e é colocado em comparação ao de outros países como Itália e Estados Unidos. O assunto esteve entre os vários abordados nesta sexta-feira no Simpósio Internacional de Diversidades Políticas e Ambientais. Uma iniciativa do Instituto Gavião da Amazônia, em parceria com a Escola Superior de Magistratura do Amazonas, além de outras entidades. Além de virem aprender conosco, nós também temos muito a aprender com eles, porque eles já vivem a situação de escassez e nós não estamos isentos. No próprio Brasil, hoje temos cidades, que próximas aí, como São Paulo, não tão próximas assim, mas que acompanhamos a realidade, por exemplo, da crise na água. Durante todo o dia, palestrantes de renome internacional se revezaram no auditório do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado. Entre eles, o professor da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, James Newman, e o cientista político e presidente da Câmara Italiana, Cesare Villoni. Eles estão vindo discutir uma temática que para todos nós é importante, a situação da educação no mundo, o que fazer com relação ao meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente também esteve no centro das discussões, principalmente o desafio de acabar com a poluição e os lixões irregulares, que hoje é o tipo de crime ambiental mais comum no Amazonas, segundo a coordenadora da Faculdade de Direito da UFAM. Infelizmente, nós ainda temos o hábito de ver o rio e os igarapés como nosso sacolão do lixo. Faltam varas ambientais, mas nós temos muitas ONGs trabalhando nessa parte, mas eu acho que a educação ambiental individual, não é a coletiva, é individual mesmo, para a mudança de hábitos, é a nossa tônica. E agora vamos falar de eleição 2018 das convenções partidárias desse fim de semana. O Solidariedade confirmou o apoio da sigla ao candidato à reeleição, Amazonino Mendes. O governador Amazonino Mendes participou da convenção do partido Solidariedade, que é liderado pelo atual vice e ex-secretário de Segurança, Bosco Saraiva. A coligação da eleição suplementar de 2017 está mantida de acordo com o presidente do partido. Bosco Saraiva afirmou que vai concorrer a um cargo diferente dessa vez e lançou a candidatura a deputado federal durante a convenção do Solidariedade. A presença dos dois atuais governantes do Amazonas fez com que o evento tivesse uma adesão muito grande de militantes. Embora não indique o candidato a vice na chapa de Amazonino, o partido Solidariedade tem concorrentes confirmados para deputado estadual e federal. E quem fez também a convenção regional no fim de semana foi o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A convenção regional do MDB oficializou a candidatura à reeleição do senador Eduardo Braga, principal nome do partido no Amazonas. O político não deixou claro quem vai apoiar na disputa pelo governo do estado. A estratégia do candidato é fazer uma campanha sem cabeça de chapa e aproveitar o tempo de propaganda eleitoral. O partido também lançou o nome de Alessandra Campelo, candidata à reeleição a deputada estadual, e de Gedeão Amorim, que entra na disputa por uma vaga de deputado federal. A convenção foi realizada numa casa de festas no bairro de Flores, na zona centro-sul da cidade. E o Amazonino Mendes ganhou mais um apoio, O PP confirmou que vai apoiar, o Partido Progressista vai apoiar a candidatura do atual governador. A convenção do Partido Progressista serviu para afirmar a parceria de Amazonino Mendes para a reeleição como governador e de Rebeca Garcia como vice da chapa nas eleições de 2018. A candidata falou que a escolha para fazer a coligação foi baseada em pesquisas e aposta na aliança com o atual líder do Executivo Estadual, unindo a experiência e a juventude. Já Amazonino falou que o apoio da progressista é importante para fazer um governo moderno. O evento foi realizado na manhã desse sábado na sede do partido, que fica no bairro Parque 10, na zona sul da cidade, e contou com a presença de militantes e parlamentares que apoiam a aliança. O Partido Progressista também lançou candidaturas para deputado estadual e federal. E ainda sobre as convenções partidárias, o Partido Social Democrático, o PSD, de Omar Aziz, e o PSDB, Partido Social da Democracia Brasileira, do prefeito Arthur Neto, confirmaram aliança nesse fim de semana.
A convenção dos partidos PSD, PSDB, PRB, PHS e Democratas confirmou o nome do senador Omar Aziz para disputar o governo do estado nas próximas eleições. A chapa se completou com o nome do deputado federal Arthur Bisneto como vice de Omar. Durante o evento, o senador afirmou que uma das suas principais propostas é combater e reprimir o narcotráfico no estado e lembrou do programa Ronda no Bairro, lançado em 2012, na sua gestão como governador. Aziz disse que o projeto será o carro-chefe da campanha, com uma nova roupagem e mais abrangente. A aliança foi divulgada no último sábado no Centro de Convenções, Estúdio 5, na Zona Sul, e contou com a presença do ministro da Educação, Rocieli Soares, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o deputado federal Pauderney Avelino, que aproveitou o momento para anunciar a candidatura à reeleição. Já o vereador Plínio Valério foi confirmado para disputar uma vaga no Senado. E o Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, que no sábado havia acertado aliança para a eleição de Omar Aziz ao governo do Amazonas, ontem voltou atrás. A sigla decidiu apoiar a reeleição do governador Amazonino Mendes. O PHS possui 6 vereadores na Câmara de Manaus. Até então, esses parlamentares eram da base do prefeito de Manaus, Arthur Neto, que, como você acabou de ver, vai apoiar Omar Aziz. E sem coligações, o PSL, Partido Social Liberal, não indicou candidatos ao governo do estado e ao Senado Federal. O Partido Social Liberal, em convenção realizada neste domingo, apenas os nomes a deputados federais e estaduais foram oficializados para as eleições deste ano. O presidente do partido, o coronel Birajara Rosses, enfatizou a tentativa de aliança com o PSB, mas, de acordo com ele, a coligação liderada por Davi Almeida com o PT foi o principal motivo para que a aliança do PSB e PSL não seguisse em frente. Sem indicações ao governo e ao Senado, o presidente estadual do partido defendeu a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, confirmou apoio à reeleição de Amazonino Mendes ao governo. A sigla também lançou candidatos ao cargos de deputados estadual e federal. O PTB oficializou as candidaturas de Reiso e Vera Castelo Branco a deputado federal e estadual, nesse fim de semana no CDC do Coroado, na zona leste da cidade. Houve ainda uma homenagem ao deputado federal Sabino Castelo Branco, que se encontra em licença médica desde agosto do ano passado. Renzo lembrou da trajetória política iniciada há quase 10 anos e do apoio que sempre teve do pai. Já Vera Castelo Branco citou a eleição de 2014, quando recebeu mais de 20 mil votos, mas não foi eleita por conta da quantidade de vagas para proporcionais da coligação. O partido também oficializou apoio à candidatura à reeleição do governador Amazonino Mendes. E o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, reuniu seus filiados ontem em convenção na sede do partido no centro de Manaus. A sigla confirmou que a senadora Vanessa Graziotin vai disputar a reeleição. Vanessa afirmou que sua reeleição tem o apoio da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT. Vanessa foi eleita para o Senado nas eleições de 2009. O mandato dela termina no fim deste ano. Os comunistas ainda não definiram quem irão apoiar para o governo do Amazonas nas eleições de 2018. O partido ainda não tem nenhuma coligação. Segundo dirigentes da sigla, as alianças com outras... E tem mais convenção nesse fim de semana, né? Foi bastante agitado nesse meio político. O Partido dos Trabalhadores, o PT, confirmou na tarde de ontem o apoio à candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Davi Almeida, ao governo do Amazonas. A convenção aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no bairro Praça 14 de Janeiro. Na reunião, a direção estadual do PT informou que a sigla indicará o vice na chapa de Davi até o dia 15 de agosto. O ex-deputado federal, Francisco Praciano, recusou ser candidato a vice-governador na chapa de Davi. A intenção de Praciano é disputar uma vaga no Senado Federal. Davi Almeida declarou que Francisco Praciano seria o vice dos sonhos. Disse ainda que o ex-deputado é um profissional com o qual tem muito a aprender.
Tá aí, portanto, mais uma aliança definida aí nesse fim de semana, data em que se encerrou o período de convenções. Agora os parlamentares, né, os partidos políticos, ainda têm um período maior para que isso aconteça, de oficializar a candidatura, né, até o dia 15, para definir quem é candidato ao quê. Mas as convenções já foram realizadas. No início de ontem, né, a direção estadual do PT definiu que o candidato a vice-governador na chapa de Davi Almeida, o indicado pela sigla é o advogado Jorge Guimarães, ex-secretário municipal da gestão de Serafim Corrêa e ex-superintendente da Delegacia Regional do Trabalho. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM o Dia, conversar com Cleiton Pascarelli, que está por lá. Vem comigo, vamos conversar com Cleiton. Oi, bom dia, Cleiton. Muito bom dia, Adriane. Bom começo de semana. Para nós todos. A gente falava na semana passada que essa última semana era a semana em que os parlamentares, que os políticos não dormiam. A semana de definição de aliança. Acabei de dar um exemplo aqui de partido que definiu que estaria de um lado e quando foi ontem à noite mudou. Gente que definiu no sábado e que mudou ontem também. Enfim, ontem acabou o período para as convenções partidárias e aí a gente tem vários candidatos e até alguns rachas internos, gente que era da base aliada do prefeito, que agora falou assim, não estou com você nessa daí. O prefeito que vai apoiar a candidatura de Omar Aziz. 6 vereadores deixaram o prefeito neste momento para apoiar a reeleição de Amazonino Mendes. Enfim, há várias questões que estão aí no meio, nas entrelinhas dessa definição de candidatos. Que tem de fato aí que são 6 candidatos ao governo do Amazonas. Exatamente. A esquerda também finalizou aí rachada. O Praciano, por exemplo, né, ex-deputado federal, não aceitou ser vice-candidato a vice-governador de Davi Almeida, né, nessa chapa aí entre o PT e o PSB. Ele disse que não queria não aceitou, inclusive horas antes da convenção acontecer, alguns correligionários ali do PT ainda conversaram com ele para tentar convencê-lo, mas ele foi redutível e disse que não, que ia ser candidato ao Senado Federal. E então acabou que o PT está meio rachado aí ainda por conta dessa decisão do Praciano de não aceitar. Tem também aí o PCdoB, né, que anunciou a candidatura da senadora Vanessa Graziotin à reeleição com apoio, inclusive, do PT Nacional. A Vanessa disse que tem ali a confirmação da presidente nacional do PT, a senadora Gleice Hoffmann, de que vai dar tudo do partido para reelegê-la, né, como senadora federal. Então, aqui no estado, houve esse racha aí entre o PT e o PSB, por conta dessa possibilidade de ser vice. O Praciano não quis, disse que quer ser senador mesmo. Vale lembrar que ele concorreu ao Senado já e perdeu a vaga à época para o senador Omar Aziz. Então, o PT aqui no Amazonas, eu acredito que ele sempre foi meio dividido. Lá na Assembleia Legislativa, a gente tinha 2 deputados estaduais, o Sinésio Campos e o José Ricardo. José Ricardo sempre foi opositor, Sinésio sempre foi da base aliada, mesmo ambos pertencendo à mesma sigla, né? Então não há uma solidez em discurso em relação ao Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Amazonas. Entre esses candidatos que a gente citou agora, por exemplo, a confirmação de Vanessa Graziotin e Eduardo Braga para a reeleição ao Senado, que são os 2 que perdem a vaga agora, né? O Omar Aziz continua ainda senador, mesmo que perca a eleição se perder a eleição desse ano, ele continua ainda como senador. Os 2, pelo menos na convenção, estavam bem isolados, né? Estavam sozinhos ali nos seus discursos, não tinham apoio de outras siglas nesse momento, né? A Vanessa chegou a dizer que tem o apoio do PT a nível nacional, mas local também a gente não teve nenhuma movimentação. Exato. E aí tá desse jeito, né? Tudo muito estranho. Agora, a Vanessa está muito tranquila, justamente porque tem ali a confirmação do PT Nacional. E ela sempre teve uma ligação muito grande com o PT. Tanto é que ela é uma das maiores defensoras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ali no âmbito do Congresso Nacional, e sempre levantou a bandeira do PT, sendo do PCdoB.
Então, ela não tem como, né, mas o PT deve apoiá-la bastante aqui no estado. Falando em PT, falando em ex-presidente Lula, o PT apresenta Haddad na chapa com Lula. Exatamente. O PT mantém a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser candidato a presidente da República. E aí houve uma carta do ex-presidente Lula para o comando, né, do Partido dos Trabalhadores, e com a indicação de Fernando Haddad, que é ex-prefeito de São Paulo e é ex-ministro da Educação do governo, né, de Lula e Dilma, e para ser vice da chapa. De qualquer modo, o Partido dos Trabalhadores já conversa ali nos bastidores a possibilidade de não ter o presidente Lula como candidato a presidente da República, porque ele está preso pela Operação Lava Jato, mesmo com autorização, né, para se candidatar. Aí tem uma força de liminar aí para ele concorrer às eleições desse ano, mas o PT já começa a pensar num plano B. Qual seria esse plano B? Ter Fernando Haddad como candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores, e eles estão conversando com o PCdoB, né, no âmbito nacional. Não descartam a possibilidade de ter a candidata Manuela Dávila na chapa, né? Poderá ser vice ou não, enfim. O fato é que depende da conversa com o PCdoB. O líder do PCdoB no Congresso, inclusive, que é o deputado Orlando Silva, disse que se sente meio desconfortável para conversar sobre Fernando Haddad ali na chapa. Mas, de hoje para amanhã, uma outra reunião deve acontecer. Desculpa, Adriane. Eles têm que pensar mesmo no plano B, C, D, porque o Lula está preso, né? E está inelegível, condenado por colegiado. Então, pela lei que a gente tem em vigência no país, ele não pode ser candidato, mas eles continuam trabalhando essa imagem até chegar os últimos minutos do segundo tempo, que é o dia 15, né? Terminou o período das convenções, mas a definição de nome por nome de candidato é até o dia 15 desse mês. É quando devem divulgar qual é esse plano B, que vai ser o A, né? Porque o A não tem como seguir em frente a partir dessa data. Então, exato, pode ser que a Manuela Dávila seja a candidata. Agora, falando em candidatos a nível nacional, tem candidato demais à presidência da República, né? Exatamente. O Jornal Crítica de hoje, inclusive, está trazendo isso. São 14 candidatos à presidência da República. Historicamente, né, nunca se teve tantos candidatos assim, de vários partidos diferentes, e teve, inclusive, ali a fusão entre candidatos que iriam ser, encabeçar uma chapa, passaram a ser vice, e, enfim, mas ao todo são 14 candidatos. E quando eu falo, por exemplo, aqueles que deixaram de ser candidatos para serem vice, Kátia Abreu, né, do Tocantins, do PDT, foi convidada para ser da chapa de Ciro Gomes e aparentemente aceitou, tá, Adriane? Então vão ser 14 a gente tem então o nome do Álvaro Dias, o Cabo Daciolo, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo, João Goulart Filho, José Maria Emael, Lula, Manuela Dávila, Marina Silva e Vera Lúcia, candidato demais para um país todo quebrado, cheio de dificuldade. Aqui no Amazonas a gente tem 6 nomes, vou confirmar aqui para você que está acompanhando a gente. Amazonino Mendes, Berg, que é do PSOL, tem o Davi Almeida, Omar Aziz, Sidney Cabral, do PSTU, e o Wilson Lima. São 6 candidatos ao governo do Amazonas. E falando em eleição no Amazonas, a gente está completando hoje 1 ano, né, da eleição suplementar que aconteceu no ano passado. Exatamente nessa data aqui a gente estava elegendo, no ano passado, o atual governador Amazonino Mendes. Exatamente. E aí cabe ao povo do Amazonas fazer reflexão agora, né? Nós tivemos a suplementar, escolhemos um governador, analisar para saber como é que vai ficar daqui para frente. Afinal de contas, num curto espaço de tempo, em 12 meses, né, se tem uma nova eleição. E as pessoas têm a possibilidade agora de escolher um novo governo. Vamos ver qual vai ser a decisão do povo, né? Com 6 candidatos aí
o que se vai querer daqui para frente. Agora, desculpa, pode falar. Essa eleição suplementar, né, aconteceu por conta da cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Exatamente. Ambos perderam ali os seus direitos políticos quando foram condenados, né, com essa cassação. E o Henrique Oliveira, que era o vice, defendia que ele deveria ter assumido, não deveria ter acontecido essa eleição suplementar, porque os crimes que levaram à cassação da chapa não foram cometidos por ele, e sim pelo José Melo. E agora o STF garantiu os direitos políticos de Henrique Oliveira. Será que ele estava certo esse tempo todo? Pois é, né? É a pergunta que todo mundo está se fazendo agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu aí um parecer favorável a Henrique Oliveira, né, afastando ele da inelegibilidade decorrente da cassação por compra de votos, que eles chamam de condenação ilícita de sufrágio, né, de captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos, segundo a legislação eleitoral. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que saiu recentemente, saiu sexta-feira, né, o Henrique Oliveira já aproveitou logo e anunciou a candidatura dele à Câmara Federal. Ele vai ser candidato a deputado federal nas eleições agora de 2018. É bom lembrar que tudo pode acontecer até lá. E o Henrique não conseguiu concluir nenhum mandato até então, né? Todas as vezes ele tem um problema, desde a Câmara de Vereadores, dá algum problema, ele não consegue concluir os 4 anos, ele é cassado, tem os direitos ali cessados por um período e agora volta novamente com essa possibilidade de disputar esse pleito deste ano. Muita coisa para ser dita, muita coisa para ser pensada, muitos candidatos aí disponíveis nesse mercado eleitoral agora, a partir de então, que daqui a pouquinho começa oficialmente a campanha eleitoral. Cleiton, muito obrigada por sua participação, um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã. Bom dia, até amanhã. Até lá. E agora a gente muda de assunto. Atenção você aí de casa que quer trabalhar com cuidador de idoso. As inscrições para quem deseja fazer o curso já estão abertas e a Thea Morel vai trazer todos os detalhes para a gente. Oi, Thea, muito bom dia. Até quando vão as inscrições e quantas vagas estão disponíveis? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, essas inscrições elas começam hoje e elas vão até o dia 8 de agosto ou até que as 50 vagas estejam preenchidas. Existe uma procura muito grande e agora esse curso, que é o de cuidador de idoso comunitário, chega à zona oeste da cidade. Ele vai acontecer na Associação dos Moradores do Lírio do Vale, que fica no bairro Lírio do Vale 2, na rua 15, número 25. Quem quiser vai ter que ir até a associação para poder fazer essa inscrição, que está acontecendo no horário de 8, começa hoje, 8 da manhã, e vai até às 5 da tarde. Tem até o dia 8 de agosto, tem pelo menos aí 3 dias para poder todo mundo fazer essa inscrição, né? Documentos necessários. É preciso você levar cópia e original, sempre é preciso você levar a cópia, né? Sempre é indicado que você leve a cópia original para fazer a conferência. Dos documentos RG, CPF, é preciso levar um comprovante de residência e é preciso também dispor de uma foto 3x4. Tem um telefone de contato, tem 2 telefones de contato que a gente está colocando aí na tela. Um desses telefones é o 3215-4665. Esse curso de cuidador de idoso, Adriane, é muito voltado para as pessoas da comunidade realmente, para repassar essas informações. É um curso relativamente curto, ele tem apenas 16 horas aula de carga horária. E ele vai acontecer sempre durante o período da noite. São 2 dias por semana que essas pessoas vão ter que ir até a Associação do Bairro Lírio do Vale para fazer esse curso. No caso, terça e quinta-feira. É para não atrapalhar o trabalho de ninguém e principalmente para que essas pessoas possam se capacitar para dar apoio à comunidade, né, em relação aos cuidados com os idosos. Ou seja, a terceira idade exige realmente cuidados muito específicos. Se você tem esse conhecimento, você pode estar passando também esse conhecimento para outras pessoas. E é uma maneira da comunidade apoiar as famílias que têm pessoas de terceira idade e que precisam cuidar das pessoas de terceira idade, né? A terceira idade, muitas vezes, tem muitos idosos
acima de 60 anos, mas principalmente aqueles mais velhos, de 70, 80 anos, que eles exigem cuidados quase iguais aos das crianças. Exige ali aquela assistência o tempo inteiro, uma pessoa que esteja acompanhando esse idoso o tempo inteiro. Muitas vezes esse idoso não pode ficar sozinho e esse curso auxilia justamente dando dicas importantes de como você deve cuidar dos idosos, né? O cuidador comunitário já esteve em outras zonas da cidade, agora a Zona Oeste, no bairro Lírio do Vale, na Associação dos Moradores, é quem está recebendo esse curso, mas é bom correr. Como eu falei, essas inscrições vão até o dia 8 de agosto, duram hoje, segunda, terça, quarta, ou até o fim das vagas, e são apenas 50 vagas disponíveis. Adriane. Então aproveita, anota esse número que está aparecendo aqui, você aí de casa, porque é um mercado que está em alta. A população de idosos tem crescido no país inteiro. Há uma demanda muito grande, né? É preciso acompanhar, às vezes, para ir numa consulta médica, para quem está internado. A pessoa, quando, dependendo da idade, né, você vai perdendo aí muito de sua autonomia. Então, em alguns casos, volta a ser criança. É preciso que tenha todo um preparo. Então, com certeza, quem fizer esse curso já tem grandes chances de entrar no mercado de trabalho. Mas outra coisa, é preciso também gostar de fazer isso, né? Gostar de cuidar da outra pessoa, porque fazer só para ganhar dinheiro, não ter essa atenção que essas pessoas precisam e merecem, também não faz sentido. Muito obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo, a gente volta para falar da campanha contra a poliomielite, que começa hoje. E volta também para falar do aumento do número de casos de cachumba. É já já, não saia daí.